Voltei com os vídeos do canal na parte de elétrica e na parte de mecânica, entre outras áreas. Eu assumo que eu fiquei bastante tempo sumido, mas agora eu vou buscar fazer vídeos com mais frequência. E a gente vai voltar falando agora aqui sobre motores elétricos. Tem motores AC, que é corrente alternada, e tem motores CC, que são motores de corrente contínua. A gente vai falar de início de motores AC, ou se você quiser falar, motores CA. Tanto faz se você fala de um jeito ou de outro. AC ou CA, tanto faz. E nessa divisão, vamos falar primeiramente dos motores síncronos. Vamos lá? O nome motor síncrono, a palavra síncrona já lembra algo. Se você jogar no Google síncrono, o que significa síncrono? Você vai ver que significa que acontece simultaneamente. O nome já vai lembrar. Síncrono é o que tem sincronia. São coisas que acontecem ao mesmo tempo, relativo a fatos coincidentes ou coexistentes. Mas o que isso tem a ver com motores síncronos? Deve ter alguma coisa no motor que faz sincronia com a outra. E eu vou te explicar. Essa sincronia basicamente é o seguinte. A gente tem esse estator, que é essa bobina que vai ficar estática, ela fica parada, ela não gira. E temos o rotor, que é a parte que vai girar. O estator é este daqui, que são as bobinas que ficam estáticas, paradas. E o rotor é essa parte aqui, que gira. O estator vai criar um campo eletromagnético, que é chamado campo girante. Já esse rotor é aplicada uma tensão de corrente contínua nele para excitar ele. Essa tensão de corrente contínua vai criar um campo estacionário. Só que vai acontecer o seguinte, esse campo estacionário criado aqui vai interagir de forma síncrona com o campo aqui também criado. Ou seja, de uma forma bem simples, vai haver sincronia nesses dois campos. Por isso que fala que é um campo síncrono, um motor síncrono. Porque a sincronia deste campo criado aqui no estator, no rotor, com o estator. E o torque no eixo do motor, que é o torque criado aqui nesse eixo, vai ter uma rotação igual ao próprio campo girante criado aqui nesse estator. Então, acontece que vai ter essa sincronia entre os dois. Basicamente, se resume falando dessa forma. Esse tipo de motor é utilizado especialmente em algumas aplicações. Por exemplo, locais que precisam de velocidade invariáveis, ou seja, velocidades contínuas, independente da carga que você for colocar. Se você for colocar menos peso no eixo do motor, ele vai ter que manter aquela velocidade constante, logicamente, até o limite máximo do torque do motor. Porque chega uma hora que você aplicar muita carga e travar muito aquele eixo, logicamente, o motor não vai aguentar e a velocidade vai variar. E dependendo, se colocar carga extrema, você pode queimar o motor, vai estragar o motor. Então tudo tem um limite. Esse limite também é mostrado na sua tabela, nossa nameplate, nossa placa de identificação. São mostrados limites e no datasheet do motor, as especificações do motor. Por isso, quando você for trabalhar em um motor, é importantíssimo, independente de qual motor que for, é importantíssimo que você olhe a placa de identificação do motor. Por exemplo, eu peguei uma placa de um motor aleatório. Se a gente for olhar, aqui você vai ver que é um motor trifásico, tem o fator de serviço, temperatura ambiente, altitude de trabalho, tem várias informações aqui, ó. Tem até formas de ligação. Se você for ligar ele em triângulo, qual o fechamento que você vai ter que fazer? E se você for ligar ele em estrela, qual o fechamento que você vai ter que fazer? Que é bem simples fazer o fechamento desse motor. Basta você olhar essa plaqueta. Vamos dar uma olhada. Se eu for fechar em triângulo, na hora que você abrir essa caixa de borne, que isso aqui é chamado de borneira, aqui que são ligados os cabos elétricos, você vai ver cabos. Olha, não necessariamente essa plaqueta aqui para aquele motor, tá? Isso daqui é um exemplo aleatório de placa que eu peguei da internet. Mas você achando 6 bornes, cada bolinha dessas daqui é um parafusinho que você vai ter para colocar um cabo elétrico. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 parafusinhos. Neste caso, este da foto tem entrada para 12 cabos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse é um borne com 12 parafusinhos. Entram 12 cabos. Aqui fica a plaqueta. Neste caso, já tem 6 parafusos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então você vai ver de acordo com o motor que você tiver. E você vai dar uma olhada e analisar a plaqueta de identificação do seu motor. Não adianta pegar de outro motor, que cada motor vai ter uma característica diferente. Para fazer a ligação, você vai ligar o parafuso W com L1, U2 com V1 e V2 com W1. Nisso você estaria fazendo um triângulo. Você olhando os bornes, você vai ver que eles são identificados. Logo abaixo, aqui vai estar os números V1, V2, V3, W1, W2, W3. Então basta olhar o que está escrito no motor e olhar a plaqueta dele e seguir o fechamento no motor de acordo com isso. Você também tem que ver qual a tensão que vai ser na rede que você vai instalar. Por exemplo, se é 440, se é 380 e assim vai. Quando você precisa modificar a velocidade desse motor, você tem um recurso para isso. Nesse caso, você pode utilizar conversores de frequência. Esse tipo de conversor, que é praticamente bem parecido com o inversor de frequência, ele vai fazer o controle da velocidade do motor de acordo com alguns parâmetros que você for colocando. Você vai fazer pequenos ajustes, que são bem simples. Para fazer esses ajustes, você vai olhar um manual do próprio conversor de frequência, você vai parametrizar, que é fazer uns ajustezinhos de acordo com a sua necessidade. Se você for usar um motor numa esteira ou outro tipo de aplicação. Então, de uma forma bem básica, o motor síncrono é isso que eu falei. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou estar esclarecendo para você. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.